Porque sem a tentação a gente não se conhece. Sem a tentação eu conheço uma ilusão de mim. Uma ilusão. Eu não vejo nem quais são meus pontos fracos. Eu só sei, quando a gente vai ao médico, estou com uma dor, doutor. O que é que ele faz? Ele tenta a gente. Aperta. Dói aqui? Não. Dói aqui? Veja, está tentando, está cutucando. Não. Dói aqui, aqui dói. Então agora vamos curar. Sem isso, então Deus vai fazendo isso na vida da gente. Aqui dói? Não. Aqui dói? Não. Aqui dói demais. Então é aqui que você tem que corrigir. Sem a tentação, a gente viveria na ilusão, na imaturidade. Deus não alimenta imaturos. Deus não alimenta nossas infantilidades. Deus nos faz livres, homens e mulheres maduros. Essa religião de besteirinha, de infantilidade, isso nunca foi religião verdadeira. Tem muita coisa hoje assim na igreja, parece produto do supermercado, todo dia tem coisa nova. Pode olhar como é interessante hoje, né? Todo dia tem um texto novo, um rosário novo, uma cantiga nova, uma dancinha nova, um slogan novo. Todo dia tem um slogan, um novo programa pastoral para salvar o mundo. Tudo isso é infantilidade. No fim das contas, o que fica é Deus que nos chama a caminhar com Ele e o caminho passa pela cruz. O que fica é isso. O que fica é isso. Tá certo? O que fica é isso. Que está lá no Santo Evangelho. Que nossos antepassados viveram. E o que nós temos de viver também. É através das tentações no deserto que o homem obtém um faro, um instinto do Deus verdadeiro. Sem tentação, o homem estaria no perigo de apoderar-se de Deus. Mas aqui não seria Deus verdadeiro, é um ídolo. E torná-lo inofensível e inútil. O meu Deus, meu Deus me dá tudo o que eu quero. Isso não é Deus, isso é um boneco que você fez. Meu Deus, não tenho problema com meu Deus. Não, minha gente. O Deus verdadeiro é perigoso. O Deus verdadeiro coloca a gente em crise. O Deus verdadeiro é aquele Deus que se revela na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus verdadeiro é aquele que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que não aceita suborno. Tu não me compras com presentinho. O Deus verdadeiro nos arranca da gente para nos fazer crescer na direção dele. Não é o Deus que me alisa. É o Deus que me dá a paz, mas não me deixa em paz. É o Deus que me educa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te educa para o teu bem. Esse é o Deus verdadeiro. É na tentação que eu vou descobrir a verdade da minha adesão a Deus. É no deserto. Pela tentação, o homem experimenta existencialmente a sua distância em relação a Deus. Sente a diferença entre Deus e o homem. Experimenta a indisponibilidade de Deus. Nosso Deus não é um cachorrinho que eu faço totó, chegue, e ele vem. É nada. É nada. É não. É por isso que no Antigo Testamento não se pronuncia o nome de Deus. E por isso também os cristãos, na nossa oração litúrgica, nunca se diz o nome Javé, o nome de Deus. Por quê? Para deixar claro isso, que Deus, que se fez tão próximo de nós, que se deu a nós em Jesus, que a gente pode chamar de Abá, papai, esse Deus continua misterioso. É misterioso. Expliquem como é que Deus permite uma tragédia daquela de Alagoas. Expliquem como é que Deus permite que uma pessoa boa, decente, de repente tem um infortúnio na sua vida que parece destruir toda a sua existência. Explique como é que aquela mãe com 3, 4 filhos morre prematuramente deixando os filhos por criar.
Explique. Explique aquele pai que passou 6, 7 anos lutando com o filho com um câncer no cérebro, com uma doação louca, e no fim a doença vence. Depois de ter rezado tanto, pedido tanto. Explique. Ou Deus não existe, só existe o vazio, o absurdo, ou esse Deus que existe e que é bom, porque nós vimos a cruz de Jesus, é um Deus que eu não consigo alcançar totalmente, cuja lógica eu não consigo entender. Em outras palavras, em teologia se diz, é um Deus diferente, separado, além de tudo o que eu possa imaginar. Existe uma palavra para isso em hebraico, Kadosh, santo. É isso que significa que Deus é santo. É o outro com O maiúsculo, é o separado, é o que está para além de tudo. Diante disso, a gente só pode dizer, como diz a bênção hebraica dos judeus, bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, que guardas os segredos. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar o porquê sou assim, porque nasci dessa família, porque nasci nessa época, com esse temperamento, com essas feridas, com essas marcas. Ou vou dizer que Deus não existe, que não me ama, ou eu vou dizer, Senhor, que tu existes, eu sei, eu creio. Que tu és amor, eu vi na cruz do teu filho. Eu vi que tu és amor, eu vi que tu me amas, mas eu não te compreendo. Tu és grande demais. Eu não te dobro a mim. Eu tenho que me curvar a ti. Deus nunca será o Deus dessas seitas que você faz assim e ele vem. O Deus da arrumação, o Deus que me paparica. Não. Esse Deus não existe na Bíblia. Esse Deus não existe na Bíblia. Então, é na provação, é no deserto, é na crise que o Senhor nos educa. Olha o que Jó diz. Jó, vocês sabem, é um personagem literário. No livro de Jó, o autor sagrado quer responder a uma questão: por que o justo sofre? Por que o homem bom, reto, amigo de Deus sofre? Porque os antigos diziam, antes do exílio de Babilônia, diziam assim: quem é amigo de Deus tem longa vida, dinheiro e muitos filhos, de modo que quando morra, o seu nome fique nos seus descendentes. O homem ímpio tem vida breve, em geral de morte violenta, não tem filhos, os seus filhos são desmantelados e amaldiçoados e morre na miséria. Era essa visão simplista que existia no antigo Israel. Não se sabia que existia vida após a morte. E exatamente o livro de Jó e alguns outros livros da Bíblia vão desmanchar essa visão. No livro de Jó, o autor mostra um homem santo, amigo de Deus e que de repente perdeu tudo. Os filhos, os bens, a saúde, a honra. Pronto. Aí vem 3 amigos, depois aparece mais um, para consolá-lo. E os amigos querem dizer uma coisa só: Jó, você aprontou alguma coisa contra Deus, por isso está sofrendo. E Jó vai dizendo: eu não aprontei nada, eu queria entender por que Deus faz isso comigo. E no fim, quando Deus aparece, não é para explicar. Pelo contrário, ele diz: Jó, quem és tu que questionas os meus desígnios? Vamos lá, Jó, responde, você que sabe tudo. Como foi que eu criei o mundo? Onde é, Jó, que eu escondo os ventos? Onde é que eu guardo o sol e o faço nascer todo dia? Vá, Jó, responda. De onde vem a luz? Quem deu força às ondas do mar? E aí Jó vai ficando assim e vai dizer, olha aqui: reconheço que tudo podes e que nenhum de teus desígnios fica frustrado. Sou aquele que denegriu teus desígnios com palavras sem sentido. Falei de coisas que não entendia.
de maravilhas que me ultrapassavam. Conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-te meus olhos. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Em outras palavras, Senhor, eu não sei por que estou sofrendo, porque perdi meus filhos, minhas coisas, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não te peço mais explicações, eu confio em Ti. Eu me abandono em Ti. No deserto do meu sofrimento, no deserto da minha dor, eu me jogo nas Tuas mãos. Veja, Jó sai maduro. Eu repito, o deserto ou desmantela a gente de vez, ou confirma a gente. Por exemplo, o deserto do casamento. Vocês que são casados sabem disso. Épocas em que a relação entre os dois é um deserto. Parece que a compreensão desaparece. Parece que a empatia é ameaçada. Ou os dois se seguram ali, naquele deserto, lutando, e aí, atravessando o deserto, o amor sai confirmado, mais maduro, mais profundo, dependendo menos de emoções e muito mais numa adesão profunda de todo o ser de um ao outro, ou dali mesmo sai o desmantelo, acabou-se. Não adianta. A gente não constrói nada de duradouro, nada de profundo, sem passar pelo deserto. É da dinâmica da nossa vida. O Senhor nos coloca no deserto para nos provar. O Senhor nos coloca no deserto para nos fazer crescer. E repito, o deserto é uma ameaça, pode me destruir. E o deserto é uma chance, pode me confirmar e me amadurecer para sempre. Depende do meu modo de entrar no deserto. E não adianta fugir. Não adianta fugir. Então o deserto é esse processo de amadurecimento. Por isso o Senhor Jesus começa a missão dele no deserto. Tentado. Tentado a um tipo de Messias fácil, que faz show, pula do templo para baixo, milagreiro, transforma a pedra em pão. Veja, segundo a lógica do mundo, ajoelhar-se diante da lógica do diabo para ter a amizade dos grandes. E Jesus luta contra isso e abraça o caminho da cruz. Então, a tentação faz-nos ver que não somos Deus. Deus está no céu. Tu, ó homem, estás na terra. Tu não és Deus. Tu não entendes tudo. E aqui está a revolta do mundo. Porque o homem não aceita isso. O homem quer ser como Deus. Se eu não entendo, então Deus não existe. Se não cabe da minha lógica, então Deus não é o Deus verdadeiro. Se não sai como eu quero, então eu viro as costas para esse Deus e vou procurar um Deus mais fácil, que é um ídolo. Que é um ídolo. O deserto, portanto, é lugar de tentações exteriores e interiores. Sem elas, não entraríamos em contato com a nossa humanidade, com a nossa realidade concreta, e cairíamos numa espiritualidade mentirosa, angelista, idealizada, completamente irreal, alienante, não libertadora de nós mesmos. Não sairíamos de nós mesmos em direção ao homem novo, Jesus Cristo. Ao invés, as tentações nos obrigam a cravar nossas raízes ainda mais profundamente em Deus e depositar nossa confiança nele, pois as tentações mostram que a partir de nossas forças não podemos vencê-las. Tentações exteriores e interiores. Exteriores, as situações da vida, né? Aquelas que nos colocam em situações que não queríamos, que nos dão a sensação de desconforto, desamparo. Olhamos para um lado e para o outro e nos encontramos acuados.